Agora tem entrevista importante aqui no Expresso CNN. Nós vamos conversar ao vivo com o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, o Biratã Caseta. Procurador, boa noite, bem-vindo. Muito obrigada por nos atender na noite de hoje. Eu que agradeço, Roberto, a oportunidade de estar com vocês. Procurador, queria começar te perguntando, essa é a segunda vez que o presidente Jair Bolsonaro está ignorando essa lista tríplice que é feita por vocês, pela associação, através de uma eleição interna de nomes que então são levados ao presidente por tradição e não obrigação, é bom a gente lembrar. Mas vocês sempre defendem, argumentam que respeitar essa indicação é o que garante autonomia e liberdade de trabalho no cargo. Qual que é a avaliação da associação sobre essa recondução de aras, sem considerar a lista de novo, e quais os riscos para o trabalho do Ministério Público? Roberto, como você bem disse, nossa questão não é em torno do nome ou não do procurador-geral atual, Dr. Aras. É em torno de uma ideia. A ideia da lista tríplice, que já existe em todos os outros ministérios públicos no Brasil, ela é um processo transparente e democrático. Você tem 3 fases com a lista tríplice. Você tem uma primeira fase de apresentação das candidaturas com suas ideias, um filtro pelos próprios membros, que garantem, então, uma leitura de que aquela pessoa já tem uma história de atuação que transmita o que se pretende do Ministério Público, a escolha política pelo presidente da República e o filtro final pelo Senado de aprovação ou não. Nós entendemos que este modelo é um modelo que assegura não apenas democracia e transparência, como assegura autonomia. Romper com esse modelo, que vigorou de 2003 até 2017, é um cheque no escuro, né? Assim, é um passo que você dá sem agregar nenhuma qualidade. Então, insisto, não é a questão de ser ou não o doutorado. A questão é que, como sociedade, nós nos desprotegemos e, como Ministério Público, também nos desprotegemos. Você elimina um dos momentos de filtragem, de escolha dos nomes e deixa isso tudo muito aberto para que o presidente escolha quem ele quiser, da forma como quiser, sem que seja possível mensurar o que essa pessoa pensa sobre temas centrais para o Ministério Público, diminuindo, então, na nossa visão, a autonomia dessa pessoa no exercício de um cargo que, é bom lembrar, não é um cargo que compõe o Executivo. É um cargo que está no sistema de controle dos freios e contrapesos da democracia e que, portanto, tem que ter essa liberdade de atuação assegurada até mesmo na forma da escolha. Doutor Biratã, boa noite. Qual o legado de Augusto Aras desse primeiro mandato, vamos dizer, esses primeiros 2 anos dele? Veja, certamente nós temos uma série de problemas que estão ligados a esse movimento também de polarização, né? Numa sociedade muito polarizada, por vezes decisões técnicas se perdem. O que eu diria desse momento é que, enfim, foi um mandato que iniciou com um conflito interno pela posição dele declarada, nada escondida, contrária à lista tríplice. Isso obviamente gerou um momento de tensão com a carreira, que já estava sempre defendendo e continua a defender a lista tríplice. Essa tensão se manteve dentro desse processo de polarização externo, envolvendo especialmente as medidas tomadas em relação às forças-tarefas, né? Nós tivemos uma mudança de modelo que ainda não demonstrou exatamente o seu resultado. Nós saímos de um modelo que de fato era feito para durar pouco tempo, com as forças-tarefas, para um modelo de GAECO que ainda está em fase, no seu momento de formação. Então, no geral, eu não posso negar, e isso não é uma crítica pessoal a ele, que é um mandato, uma gestão marcada por muito conflito, por muita discussão interna e por muita crítica. Algumas procedentes, outras certamente não, mas não houve nesses 21 meses, eu diria, um momento em que se possa dizer de paz efetiva, em que todas as medidas tenham sido consideradas suficientes. E, insisto, isso também está dentro de um contexto, tanto da polarização que a política vive, como num contexto de retorno, digamos assim, em relação às atividades dos últimos 7 anos, envolvendo a Lava Jato como elemento central, mas não único, dessa discussão entre da posição do Ministério Público e os temas envolvendo a corrupção e o sistema político brasileiro. Doutor Biratã, nosso analista Sidney Rezende também tem uma pergunta para o senhor. Fala, Sidney.
Doutor Biratã, até 1988, o Ministério Público tinha assim, um papel semelhante hoje, só para ficar mais claro, a grosso modo, né, da AGU, que é a Advocacia Geral da União, que defende o presidente, que defende o governo. Eu já ouvi de colegas seus dizendo que está se voltando essa época, né, desta forma. E se critica o doutor Aras justamente por isso, que ele está muito próximo demais do poder central, do poder executivo. O senhor acha essa crítica justa? Sidney, essa é uma posição importante que você nos coloca. De fato, até 88 nós éramos a Advocacia Geral da União, também fazendo o Ministério Público. Em 88 a Constituição corta isso e que isso realmente começa a existir em 93. Então, em 93, de fato, a gente deixa de ser a Advocacia da União. As posições do Procurador-Geral da República, elas são criticáveis, sem dúvida nenhuma, como toda atuação de um agente público. Eu acho que, em alguns momentos, as posturas que foram feitas por ele receberam uma crítica excessiva. Em alguns momentos, algumas dos seus arquivamentos, por exemplo, tinham fundamentação técnica. Outros, eu realmente acho que nós poderíamos ter sido mais arrojados, né? Uma posição mais completa. Eu não diria, para ser muito honesto, que o doutor Aras é o advogado-geral da União, mas, sem dúvida nenhuma, ele tem um alinhamento de posição e de pensamento que diverge das posturas anteriores do PGR e que muito nos coloca nessa discussão. Assim, qual é o papel do Ministério Público, por exemplo, em relação à investigação da pandemia? Até que ponto nós devemos realmente ficar como observadores de um fato ou devemos ser mais ativos? Nos últimos anos, e essa é a posição que o Ministério Público tem adotado, nós éramos muito mais ativos, muito mais avançados. No Mensalão, por exemplo, nós acompanhamos para e passo a atuação da CPI e logo em seguida saiu uma denúncia que depois gerou uma série de consequências. Então, eu não gosto dos slogans, Sidney. Eu não acho que as análises muito definitivas ou muito amplas sejam as melhores. Mas não há como negar que a postura do doutor Aras é uma postura mais conservadora, mais próxima dessa postura, olha, eu vou observar mais e lá na frente tomar uma decisão. E a isso se somou também problemas de comunicação social evidentes, em que as críticas a ele receberam uma reação de quem não suportou muito bem as críticas, e isso acabou entrando nesse pacote todo que permite que alguns façam essa leitura. Eu diria que há uma qualidade nas posições doutorárias. Elas são por escrito e têm o seu fundamento. Isso nos permite criticar o seu fundamento. Não há, até aqui, um arquivamento na base do engavetamento. Isso eu não acho que isso possa ser feito. Mas, assim, as posições dele têm a possibilidade de passarem por esse crivo, inclusive da imprensa, para fazer a análise política de que se aquilo foi conservador demais, omisso demais ou não. Doutor, é bom a gente lembrar que seria a Procuradoria-Geral da República quem processaria criminalmente o presidente da República, se esse fosse o caso. Nesse sentido, eu te faço uma pergunta dupla. Queria saber como é que o senhor vê o futuro da própria Procuradoria-Geral da República com essa indicação, e a entidade ainda defende uma mudança legal para obrigar o presidente da República a respeitar a lista tríplice nessa situação? Sim, Roberta. Enfim, em relação à análise de futuro, eu não vejo nenhum motivo para que nós tenhamos uma guinada, uma mudança radical na postura do Procurador-Geral da República. Ele vem numa coerência desde o momento em que ele pleiteou ser Procurador-Geral da República se dizendo que não participaria da lista tríplice. Ele vem numa coerência em relação ao que ele pensa e ao que ele defende publicamente. Então, eu não vejo motivo para se esperar uma guinada, uma mudança substancial na forma de atuação. É claro que, enfim, a nossa atuação, tal qual muitas vezes o cenário político, depende muito de contextos. O surgimento de novas provas, o surgimento de novos fatos pode obrigar à adoção de uma medida mais concreta. Em relação ao papel dele como acusador do presidente da República, é sempre bom lembrar uma questão técnica. Ele faz isso nos crimes comuns, né, naqueles crimes que não são os crimes de responsabilidade, que são os que são mais chamados, que são os que são objeto dos mais de 100 pedidos de impeachment que existem. Este papel do impeachment não é do Procurador-Geral da República. Esse papel do impeachment é reservado à Câmara, numa primeira leitura, e ao Senado, no julgamento definitivo. O Procurador-Geral da República tem que olhar os crimes comuns e, claro, os crimes dos ministros e daquele grupo de primeiro escalão do governo. Então,
Eu não vejo um motivo para esperar uma guinada nessa atuação, acho que a coerência vai se manter. E em relação à lista tríplice, é uma postura da ANPR que foi reafirmada logo de início e que continuará. Nós estamos buscando, junto ao Senado Federal, que uma proposta de emenda à Constituição deixe claro que a lista tríplice também se aplica ao Ministério Público Federal. E aí, acabando com essa discussão. Que hoje, de fato, a Constituição não exige, isso permite dois diferenciais em relação aos outros Ministérios Públicos. Um, não ter lista tríplice, e outro, que é sempre bom lembrar, é que não há limite para a recondução. Ao contrário do que ocorre com os Ministérios Públicos Estaduais, em que um procurador-geral pode ter apenas 2 mandatos, o Procurador-Geral da República pode ter seu mandato renovado quantas vezes o presidente quiser. Então, nós temos o exemplo do Dr. Brindeiro, que teve 4 mandatos consecutivos. É importante que nós acabemos com isso. É importante que se limite o número de reconduções, que se fixe a ideia da lista tríplice e, com isso, se dê ao Ministério Público Federal, finalmente, a roupagem de Ministério Público, abandonando de vez, Sidney, esse resquício de advocacia geral da União, que é o que garante, que mantém essa ideia de que o presidente da República pode escolher quem quiser. Doutor, o sucesso, vamos dizer assim, político do doutor Augusto Aras, quando eu falo sucesso político, fala-se muito desse alinhamento com o Palácio do Planalto, mas tem um alinhamento também com o Congresso Nacional, tem um alinhamento também com o Supremo Tribunal Federal, ou seja, ele é um case de sucesso e de aceitação nas cúpulas e nas bases também dos poderes executivo, legislativo e judiciário aqui em Brasília, na esplanada dos ministérios. Esse, vamos chamar assim, sucesso político do doutor Augusto Aras, em muito não decorre também, vamos chamar assim, de eventuais abusos que integrantes do Ministério Público fizeram em investigações. Eu destaco aqui, principalmente na Operação Lava Jato, algumas questões ali colocadas até pela chamada Operação Vaza Jato, que o The Intercept revelou. Esse sucesso político não decorre disso também? O universo político como um todo se cansou muito de abusos do Ministério Público e aí veio o doutor Augusto Aras, peitou isso, enquadrou e aí vamos ver essa recondução tranquila, barbada no Senado Federal. Qual a sua avaliação? Cara, eu acho que, enfim, essa análise, como eu disse antes, ela tem que ser feita com muito cuidado. Eu não gosto muito dos extremos. Eu acho que nós tivemos problemas, isso é evidente, a relação do Ministério Público com a política, em razão de todas as operações, começou no processo do mensalão e, obviamente, agudizou com a Lava Jato, não tenho dúvida, há vários problemas. Eu acho que há, inclusive, um problema central para mim, que não é o único, que é o problema de comunicação. Em algum momento se aceitou, ou aceitamos, falando no nome do Ministério Público, uma ideia de contraposição, de heróis versus bandidos, mocinhos versus vilões. Isso não faz bem para a democracia, isso não faz bem para a sociedade, porque isso empobrece o discurso, ele é fácil de vender, mas ele é muito ruim quando você discute, bom, e o que faremos agora? Eu acho que há erros, como natural que eu tenha erros em qualquer atividade, mas uma parte do que é chamado hoje de abusos também foi chamado no passado de acertos, e aí não dá para negar a quantidade de recuperação de ativos que houve, enfim. Eu não acho que, e nunca farei isso, que os fins justificam os meios. Eu acho que se houve problemas, tem que ser corrigidos. Agora, objetivamente, o que nós temos é que, por conta da atuação do Ministério Público, que é naturalmente uma atuação que incomoda, e tem que ser assim, porque o papel do Ministério Público é aquele que traz os fatos para a acusação, para que sejam debatidos e provados ou não, isso gerou um ambiente de retorno, eu não tenho dúvida. Eu não diria que só por conta de abusos, Caio, é isso que eu quero deixar claro. Eu acho que também os acertos levaram a isso. Muitas pessoas que efetivamente cometeram crimes e que tiveram um processo justo e adequado foram condenadas, mas isso gerou uma polarização ainda maior e essa ideia dos mocinhos versus bandidos está tendo um retorno agora. Esse retorno, evidentemente, ele é fruto dessa falta de comunicação também do Ministério Público com a sociedade para esclarecer e para corrigir eventuais excessos. Isso, sem dúvida nenhuma, criou uma situação em que um procurador-geral que vem com esse discurso de dizer, não, eu vou coibir os abusos, eu vou punir quem tiver criminalizado a política,
é um discurso que realmente agrada, porque hoje, seja situação, seja oposição, se ressente de todo esse processo da Lava Jato e do quanto isso afetou a política. E isso certamente criou um bom espaço para que o procurador-geral pudesse fazer esse discurso, e há uma autocrítica que precisa ser feita mesmo, né, no âmbito da instituição. Então, ele também favorece disso. Agora, é importante ver o seguinte, bom, o que foi feito de concreto para barrar os excessos? Qual é o limite de atuação do Procurador-Geral da República nesse aspecto? Isso coincide com um momento do refluxo natural dessas investigações. Essas investigações já duravam mais de 7 anos e vinham perdendo o fôlego e vinham perdendo naturalmente o seu acesso. Então, não houve nenhuma punição, digamos assim, concreta que o Procurador-Geral possa dizer, não, eu fui lá, evitei isso, evitei aquilo. Há mais uma narrativa, mais uma troca de versões. E sim, algumas medidas administrativas que impactaram a estrutura dessas investigações. E impactaram não apenas para o bem, elas impactaram em alguma medida também, atrapalhando o andamento de algumas decisões importantes e que criaram, e é essa a minha maior preocupação, 2 fatores. Uma nuvem de fumaça, que permite que você agora misture o que antes eram bandidos e mocinhos, aqueles que cometeram crimes aparentemente agora são tranquilos para dizer, não, eu não cometi, está vendo como o acusador estava errado? O acusador pode ter errado em alguma coisa e as mensagens podem mostrar isso em alguma medida do ponto de vista jornalístico. Mas os fatos existiram muitas das vezes, o processo foram processos com uma tramitação normal. Então, essa nuvem de fumaça tirou do mocinhos e bandidos agora para que, olha, ninguém é bandido. E eu não gosto da expressão bandido, mas só para manter essa expressão. Então, nós temos que apurar quem teve responsabilidade e quem não teve. E sobre as mensagens, elas são um fato, elas ganharam publicação e tudo mais. A minha preocupação é que essa cortina de fumaça, ela agora permita que uma prova que tem uma origem nitidamente ilícita possa ser utilizada não apenas para absolver naqueles casos em que é importante, e tem um motivo para isso, mas para se punir o investigador de uma forma completa, sem que haja até às vezes a prova de que as mensagens não foram de alguma forma mudadas de contextos ou alteradas. Então, o que eu quero dizer, Caio, com muita tranquilidade, nós não podemos sair de um excesso para outro. Nós temos que olhar esses fatos todos dos últimos 7 anos e identificar, bom, aqui houve crime, aqui houve recuperação de ativos, aqui houve correções, aqui houve erros, aqui houve abusos, aqui se esses abusos nós tivermos provas que não sejam ilícitas, vamos discutir se é o caso de alteração, de punição e tudo mais. Mas eu insisto, nós vamos sair dos extremos desse debate, porque o debate nos seus extremos não nos leva a lugar nenhum, só nos leva a mais extremos e sem nenhum resultado concreto naquilo que é o objetivo, que é reduzir o espaço de corrupção no sistema brasileiro.